Ele não era um homem de guerra, mas de silêncio. Na vasta tapeçaria das relações humanas, existem aqueles que falam em voz alta sobre suas mágoas e aqueles que permitem que a ira se fortifique em um casulo de silêncio. Ele pertencia a este último grupo. Um homem que na superfície parecia indiferente ao caos ao seu redor, mas cujo silêncio escondia mais do que fraqueza, escondia estratégia. Como o quieto ressoar de uma tempestade que se acumula sua calma era mais ameaçadora do que qualquer grito poderia ser. Alguns podem pensar que ceder ao silêncio é um ato de rendição, mas para ele era uma preparação cuidadosa para uma tempestade por vir. Em um mundo onde os gritos de traição podem ser abafados pelos sinos da rotina, ele caminhava pela vida como uma sombra observando, absorvendo cada ofensa silenciosamente. Não era só sua mente que registrava os detalhes minuciosos do desprezo e da traição, mas sua alma marcada por feridas invisíveis que um dia sangrariam justiça. Havia aqueles na sua vida que confundiam sua quietude com submissão, incapazes de perceber que alguns reis não rugem. Eles planejam e então erradicam. Ela, a manipuladora feminina da narrativa, achou que o silêncio dele indicava derrota. Porém, o que ela não viu foi que ele estava longe de estar quebrado. Nos corredores escuros de sua mente, ele arquitetava um cenário de consequências cuidadas com a paciência de um relojoeiro, cada ação calculada com precisão prática. Para um observador desavisado, ele poderia parecer um homem destituído de luta. No entanto, o paradoxo da sua situação era esse: ele não estava resignado, estava reabastecendo. Em seu coração habitava uma escuridão que não se rendia à dor, mas a usava como combustível silencioso. Vamos encarar: não há silêncio mais ensurdecedor do que aquele que precede uma tempestade de justiça. Enquanto outros, no seu lugar, poderiam sucumbir aos impulsos de vingança externa, ele percebeu que a verdadeira maestria residia na espera, na estratégia meticulosa. Não existe maior disciplina do que conter seus gritos até que possam finalmente se manifestar na forma de uma retribuição calculada. Porque às vezes a maior vingança está em permanecer calado diante da bruma opaca da ignorância dos outros até que sua voz ressoe como um trovão inevitável. Você já pensou que o silêncio era sinônimo de fraqueza? O que aconteceria se na realidade fosse a espada afiada que ele esperava anos para livrar de sua bainha? A força que ele encontrava em sua própria quietude não era facilmente compreendida pelos que o rodeavam, e isso era exatamente sua vantagem. Neste vazio, ele se tornou mais afiado e preciso um executor de promessas não cumpridas e esperanças trivializadas. O reconhecimento do valor de sua quietude surgia não da aceitação da derrota, mas da potência da paciência. Nos momentos mais sombrios, ele se tornou um espelho da introspecção, refletindo a verdadeira imagem daqueles que cruzaram seu caminho sem remorso, mas com a certeza injustificada de superioridade. Às vezes, aqueles que você teme são mais poderosos na sombra do que sob o peso de uma coroa. Sua jornada através das paisagens escuras da traição lhe fortaleceu. E enquanto outros podem ter subestimado a profundidade de seu alcance, ele sabia que a espera paciente tem suas recompensas, pois ela interpretou o silêncio dele como covardia. Mas quando a oportunidade madura finalmente chegou, ele provou que alguns reis não rugem. Eles esperam e então apagam. Assim, a pergunta permanece para todos os que testemunham essa narrativa de surdez proposital. Por que esse homem escolheu permanecer em silêncio, em um mundo onde a vitória muitas vezes favorece os barulhentos? Talvez ele soubesse que aqueles que rugem mais alto frequentemente são os primeiros a cair. E é neste jogo de aparências que ele encontrou seu gancho e a pedra de amolar para sua vitória pessoal, demonstrando que não é o grito que define o mais forte, mas a força latente em um silêncio profundo. Ele estava preparado para o que viria, e quando o fez, suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Assim que a mãe do marido navegou por aquelas fotografias da comemoração no Instagram, um turbilhão de emoções a atacou como uma tempestade mal intencionada. Ela sempre esteve ciente de que havia uma espécie de separação entre ela e a nora, um campo invisível que delineava o respeito e a apatia.
mas testemunhar o evento que deveria ter sido uma celebração de família parte da conquista de seu filho, e ainda assim não ter sido convidada, plantou uma semente de inquietação em seu coração. Isso foi mais do que uma simples omissão. Isso foi uma demonstração clara de isolamento, afirmando sua posição periférica na vida dos que ela amava. À medida que deslizava pela tela, qualquer esperança de inclusão foi substituída por uma determinação gelada. Ela já não aceitaria ser a sombra em uma casa onde outrora era a sustentação. Para ela, esta não era apenas uma coleção de imagens, mas capítulos de um livro que ela nunca tinha permissão para ler. As celebrações retratadas naquelas fotos eram uma declaração silenciosa de sua irrelevância, percebida um lembrete incômodo de que, apesar de sua contribuição, ela fora relegada ao papel de espectadora num jogo que deveria pertencer a ela. Era o toque final em uma tapeçaria de desrespeito que já havia se estendido por tempo demais. Mais que um momento de raiva, foi uma resolução firme. Sua jornada em busca de autovalorização começaria agora. Naqueles instantes, ela se via de novo como a mulher forte e decidida que tantas vezes ficara em segundo plano. O papel secundário de cuidadora e dona de casa nunca foi o que ela imaginou quando decidiu ajudar seu filho e sua nora, disponibilizando a venda de seu próprio lar em benefício deles. E nesse momento de clareza frustrante, ela enxergou como nunca antes sua posição de inércia precisava ser revertida. Ela não era apenas uma cuidadora gratuitamente disponível ou uma banqueira sem juros. Ela era uma mulher de valor. Essa percepção era urgente e não podia ser mais ignorada. Tomada pela decisão de retomar as rédeas de sua vida, ela começou a tecer um plano. Primeiros dias de solitária introspecção tornaram-se noites de planejamento meticuloso. Cada detalhe de sua saída de cena foi orquestrado com precisão calculada. Não mais esperar passivamente pelo reconhecimento que talvez nunca viesse. Sua saída, ao menos, deixaria uma marca que forçaria a família a perceber sua ausência como nunca antes haviam notado sua presença. Ela arquiteta sua partida suave, mas definitiva, como uma brisa que varre a sala silenciosamente, mas leva consigo o frescor vital. Ela começou juntando cada pequena lesão emocional e transformando-as em um escudo contra o desrespeito. Era o momento de definir suas fronteiras e reacertar sua presença. Não apenas fisicamente ao se retirar da casa, mas no tecido psicológico de todos à sua volta. Se eles não pudessem reconhecê-la enquanto ocupava espaço em seus dias, certamente fariam ao abrir a porta para uma casa vazia. Talvez só então perceberiam o eco que um coração presente silenciosamente sustenta. E você, observador, nesta narrativa de subestimada resiliência, já se viu em um espelho semelhante. Às vezes, a verdadeira fortaleza não está em lutar pela permissão de entrar, mas em reivindicar a liberdade de partir. Nas decisões que tomamos para nos libertar das correntes do descaso e da subvalorização, encontramos não apenas nossa coragem, mas também restauramos nosso valor intrínseco, que sempre esteve lá esperando para ser redescoberto. A questão não é apenas como um coração subestimado reencontra sua voz, mas também como essa voz, uma vez liberada, pode transformar as dinâmicas ao seu redor. Aquela mulher, determinada em sua subversão gentil, planejava não apenas sua saída, mas o renascimento do respeito, a restauração de um equilíbrio longamente maltratado. Para ela, este não é o fim da estrada. É um novo começo onde cada passo será dado em direção a um horizonte em que seu valor é não apenas reconhecido, mas também celebrado. E naquele conto familiar intrincado, onde as linhas entre amor, obrigação e autoabandono se misturam perigosamente, tudo começava a se desenrolar de maneira irreversível. A matriarca, outrora pilar invisível, havia traçado um plano minucioso para reaver o que lhe fora gradualmente despojado seu próprio espaço, dignidade e voz. Ela vinha há meses aparatosa e silenciosamente preparando sua retirada com a precisão de quem orquestra uma sinfonia. Em noites silenciosas e momentos furtivos, ela reuniu documentos, e-mails, fotos, relatos, detalhes que retratavam uma história de contribuições ignoradas e negligências sutis.
A cada evidência armazenada, ela reafirmava para si mesma o valor que outrora sentira como a âncora de seu ser. E aqui, como observador desta complexa tapeçaria humana, a pergunta que ressoa é se você já se encontrou em posição semelhante, construindo fortificações invisíveis, enquanto o mundo aparentemente alheio continua a girar em desalinho ao seu redor. A matriarca soube que não haveria modo de restaurar o equilíbrio sem um confronto inevitável, uma espécie de catarse que não apenas rupturaria o ciclo de descaso, mas também realinharia o papel que voluntariamente e muitas vezes dolorosamente assumira. Em uma quebrada manhã, aquelas provas cuidadosamente acumuladas seriam a chave para abrir a porta de uma nova existência. Seus preparativos iam além dos materiais físicos. Eles catalisaram uma revolução interna, fortalecendo sua convicção. Ela percebeu que a identidade não poderia mais ser projetada nos papéis que os outros impunham, mas sim nos que ela deliberadamente escolhesse viver. O resgate desse poder era inegociável. Naquele lar que absorvera suas esperanças e sacrifícios, a determinação de partir não emergiu sem resistência interna. Paradoxos e dúvidas a assaltaram, retratos mentais de tempos felizes lampejaram, mas logo foram apagados pelo peso das pequenas injustiças acumuladas ao longo dos anos. Era ali, entre as paredes saturadas de lembranças, que ela encontrou clareza. Enquanto se preparava para a inevitável separação, o simbolismo de seu ato reverberava não apenas em sua vida, mas como um eco que inspiraria outras mulheres a desafiar seus próprios confinamentos emocionais. Era uma mensagem lucidamente poderosa que ela almejava propagar, que a liberdade nunca é dada, sempre conquistada. O planejamento cuidadoso era, portanto, um ato de amor próprio, um rompimento calculado de grilhões invisíveis. E nos entremeios da espera silenciosa, a tensão de um conflito iminente palpitava como a corda apertada de um violino prestes a soar. Cada parte da preparação ressoava com a promessa de um renascimento. Na trama psicológica que ela tecia, sabia que aqueles que a subestimaram veriam não apenas a sua ausência física, mas o vácuo de vida e alma que deixou. Nas sementes de seu planejamento estavam as raízes de uma presença que não poderia mais ser esquecida ou varrida para debaixo do tapete do cotidiano. Aquele lar familiar, outrora, sinônimo de emoções conflitantes, era agora um campo de batalha em potencial, onde a justiça clamava para ser ouvida. Seu desejo era simples, mas poderoso: reaver sua autonomia de uma forma que, se não reconhecida, ao menos não poderia ser ignorada. A cada passo meticulosamente planejado, avizinhava-se uma nova aurora, em que suas areias do tempo não mais seriam levadas ao capricho da indiferença alheia. E para aqueles à margem dessa narrativa, contemplando, talvez refletindo sobre suas próprias circunstâncias, um lembrete se impõe nos atos decisivos e mudanças profundas. Encontramo-nos novamente com a parte de nós que acreditamos ter perdido. A narrativa transforma-se em uma crônica de resistência, uma história não apenas de saída, mas de retorno ao que faz cada um de nós vibrar. Assim, a matriarca, na sua preparação, não apenas traçou o seu plano, mas pavimentou o caminho para um futuro onde as correntes de autocomplacência deram lugar a asas de autodeterminação. E nesse espaço recém-conquistado, um novo começo pulsava com possibilidades infinitas. O calor do ato inicial ainda reverberava no ar, mas já era hora de olhar para esses 3 anos passados, onde as raízes dessa trama elaborada começaram a crescer. Era um tempo silencioso, talvez até de luto, não apenas pela perda do marido, mas pelo que a decisão de vender sua casa e investir no futuro do filho e da nora realmente significava para seu próprio futuro. Aqui, o desejo profundo de manter a família unida ganhou mais peso do que o senso de preservação pessoal, e assim ela embarcou no que acreditava ser um sacrifício temporário para um bem maior. A desilusão, porém, não foi instantânea. Desenvolveu-se gradualmente, infiltrando-se nas interações diárias sob forma de uma desconfortável realização. Ela havia permitido que sua boa vontade se transformasse em uma expectativa tácita de servidão.
Esta era a raiz do problema. O apoio dela se tornou algo tão garantido quanto o ar que respiravam invisível e desvalorizado. O lar que ela financiou inicialmente não permaneceu como um lugar de consonância familiar, mas, ironicamente, tornou-se um terreno onde sua própria voz parecia perdidamente abafada. Este período de tempo também trouxe à tona certas dinâmicas que poderiam ter passado despercebidas anteriormente. Era como se a falta da presença do marido, uma âncora em sua vida, tivesse dado espaço a essas novas realizações sobre a maneira como era tratada. E para aqueles que assistem à história, talvez familiarizados com seus próprios sacrifícios subestimados, as lições são claras. Nem todos os atos de amor são recompensados com gratidão, e às vezes a proximidade familiar pode degenerar em proximidade de conveniência. Ainda assim, enquanto os dias se arrastavam, ela se via envolta em uma rotina que chegava a ser extenuante, uma perpetuação disfarçada de normalidade. Administrando a casa e preocupado-se com tudo, desde refeições até a vida escolar dos netos, a vida dela parecia girar em torno de atender necessidades alheias. Silenciosamente pergunta-se quantos outros partilham do mesmo sentimento de invisibilidade dentro de suas próprias famílias, sacrificando-se sob o peso da expectativa não expressa. As memórias dessa época silenciosa abraçam a noção de uma jornada não imediata, mas evolutiva. Como um rio que desgasta suavemente a mais resistente das rochas, o tempo fez seu trabalho. E à medida que essa realidade se moldava, também crescia a determinação de não simplesmente existir nesse padrão, mas de questioná-lo e transformá-lo. Essa reflexão angustiada, fruto de noites insones e tardes melancólicas, assinalava o início da gestação mental de um plano que poderia reinserir a justiça no equilíbrio da vida dela. A psicologia aqui se torna uma poderosa aliada, pois compreender as motivações e padrões dos comportamentos familiares permitiu-lhe elaborar um plano cuidadoso. Não se tratava de retaliação crua ou de um desejo ardente por vingança, mas de uma recalibração necessária para a sua vida. Havia algo de impiedoso, mas de uma forma calma e assertiva, em como ela delineou o que deveria ser um redesenho de limites. Neste ponto, as ferramentas jurídicas se tornaram meios fundamentais para sua libertação, garantindo não apenas segurança, mas um campo de regresso à dignidade. Portando consigo as marcas do passado, ela encarava o desafio como não apenas uma luta por estabilidade, mas como uma declaração de valor próprio, encorajando-se com o pensamento de que mesmo o mais individual dos atos é capaz de provocar ecos além do alcance pessoal. Porque no final, a batalha silenciosa por reconhecimento é universal, ressoando em cada um que já se sentiu reduzido a um papel que jamais escolheu. É um apelo à aceitação de que, para corrigir o passo à força, precisa ser encontrada não apenas na ação, mas na compreensão íntima de que a própria história é digna de um desfecho melhor. Dentro do cotidiano silencioso que havia se tornado sua realidade, a sogra encontrava-se imersa em uma rotina sem fim de afazeres domésticos e cuidados ininterruptos, sem que sua dedicação fosse reconhecida ou valorizada. Esta invisibilidade não era meramente simbólica, mas manifestava-se no tratamento que recebia dos mais próximos, não como um membro da família, mas sim como uma empregada cujos esforços eram tomados como garantidos. Em cada prato lavado e cada criança educada havia um resquício de desgosto que até então ela havia aprendido a mascarar com um sorriso forçado. O cuidado com os netos tornou-se a engrenagem principal de sua experiência diária. Enquanto outras avós desfrutavam de momentos espaçados e cheios de carinho, ela se viu mergulhada em uma responsabilidade que a consumia inteiramente. Era ela quem acordava de madrugada, ao menor choro quem preparava as lancheiras e buscava na escola. Mesmo as dores ocasionais, as febres noturnas, eram parte de um fardo que carregava com resiliência, mas que também erodia lentamente seu espírito. Os seus esforços nunca eram assunto de uma conversa de gratidão ou de reconhecimento de seu valor. O papel de viver em uma casa que havia contribuído financeiramente e não sentir que fazia parte dela pesava sobre ela como uma sombra constante.
A forma como suas sugestões decorativas ou simples modificações eram frequentemente rejeitadas ressaltava como suas posições eram ignoradas. Quando precisava desesperadamente de um lugar de repouso, essa casa se transformava em apenas mais um local de trabalho não remunerado. Para ela, o lar que deveria ser um santuário familiar transformou-se inconscientemente em um local de subserviência onde sua opinião não era solicitada e sua presença percebida como secundária. Cada gesto ou palavra que recebia nesse ambiente refletia o padrão de familiaridade, sendo confundido com servidão. Não era apenas uma questão de tarefas, mas de um sentimento avassalador de ser irrelevante, mesmo que sua presença fosse onipresente. Essa história, longe de ser isolada, ressoava em tantas outras vozes silenciadas pelo peso de um emprego não reconhecido dentro do círculo familiar. O ciclo vicioso dessa familiaridade tóxica entregava mensagens incoerentes sobre valor e respeito, mensagens das quais ela estava decidida a desvencilhar-se. Este ambiente, no entanto, começou a alimentar sua determinação de romper com esse ciclo vicioso e impor limites que reafirmariam seu papel central em sua própria vida. A determinação se manifestou não como vingança intensamente explosiva, mas como um plano meticuloso, cuidadosamente articulado, onde a legalidade servia como aliada para reconquistar seu espaço e merecido respeito. Desde revisar contratos até consultas com especialistas que afirmassem seus direitos, ela estava se armando não com ressentimento, mas com informação e estratégia. Seus sonhos agora eram habitados por um mundo onde não precisaria implorar por reconhecimento. Eles sussurravam a promessa de um silêncio acolhedor, uma tranquilidade que não era mais perturbada por exigências não solicitadas. O desejo de reequilibrar sua vida não era apenas um caminho para a liberdade pessoal, mas um grito contínuo de autopreservação, uma mensagem clara para aqueles que haviam vindo a negligenciar sua importância inestimável. Os ecos dessa busca travavam uma batalha contra as marés de desvalorização que haviam corroído lentamente sua autopercepção e dignidade. Ela se imaginava não mais como uma peça numa dinâmica familiar intencionalmente ignorada, mas como uma pessoa completamente consciente de seu valor intrínseco. Ao redefinir essas margens, ela não apenas buscava uma separação necessária, mas clamava pelo direito de uma existência plena e significativa que ia além das obrigações impostas e das expectativas não faladas. E assim, em cada ação planejada não estava apenas o desejo de sobreviver, mas uma esperança de renascimento. Dentro de sua determinação havia uma semente silenciosa capaz de florir em uma nova realidade, onde pela primeira vez em muito tempo ela poderia realmente se sentir em casa consigo mesma. Em última análise, essa transformação interior refletiria uma vitória pessoal sobre a negligência e a aceitação, sem questionamento, um recordatório de que, acima de tudo, o respeito começa de dentro. Naquele momento crucial, quando a sogra tomou a decisão transcendente de não mais viver de restos, algo profundo despertou dentro dela. Era como se, ao se recusar a aquecer sobras físicas, ela também estivesse rejeitando décadas de migalhas emocionais. Uma epifania iluminou sua mente, trazendo à tona uma clareza antes turva, uma visão cristalina do respeito que sempre lhe foi devido. O texto casual da nora, sugerindo que bastaria reaquecer o que sobrou, funcionou como o ponto de ignição de uma estratégia cuidadosamente planejada para romper com o ciclo tóxico de desvalorização. As ondas dessa realização varreram qualquer resquício de incerteza e hesitação de seu espírito, substituindo-os por determinação e propósito. A decisão de deixar a casa que ela ajudara a pagar agora se mostrava mais que uma simples saída física. Simbolizava uma declaração audaciosa de autodeterminação. O ato de empacotar suas coisas virou um ritual de transição, cada item cuidadosamente colocado na mala, representando uma faceta da identidade que ela estava reivindicando de volta. Meticulosamente ela analisou as pontas soltas que ainda a ligavam a aquele ambiente opressor, revisou contratos e, com a perspicácia adquirida, começou a traçar planos que fossem não apenas legais e legítimos, mas emocionalmente liberadores. Essa era a essência de sua vingança, não uma explosão de fúria, mas um retumbante silêncio,
carregado de dignidade e autonomia. Este não era o grito de guerra de uma mulher traída. Era o murmúrio sossegado e decidido de alguém que se reconstrói de dentro para fora. Talvez enquanto refletia sobre sua jornada emocional, até aquele ponto, ela começava a perceber as nuances de um caminho que há muito tempo havia perdido de vista. Houve dias em que a resignação era sua única companheira, momentos em que a invisibilidade nas transações diárias praticamente a consumia. Mas esses fragmentos do passado agora se incorporavam numa narrativa de resiliência, um testemunho da força que ela finalmente reconhecia ser a essência de sua identidade. Enquanto a decisão de partir se consolidava, ela percebeu que estava forjando algo mais do que uma simples fuga. Estava de fato pavimentando uma estrada para a liberdade, um caminho não só para ela, mas para qualquer um que algum dia sentira o gosto amargo da desvalorização. A metáfora do aquecer sobras transformava-se numa lição valiosa. Não é preciso contentar-se com menos quando se merece o todo. A preparando para o enfrentamento final, sua mente se transportava para aquela noite definitiva. O momento em que deixaria de ser uma figura desprezada na dinâmica familiar e, pela primeira vez em muito tempo, assumiria as rédeas do próprio destino. Se imaginava cruzando a soleira da porta não como quem foge, mas como quem avança para território desconhecido e desafiante, confiando apenas na própria força renovada. O desenlace iminente vibrava silenciosamente no ar, como uma tempestade que todos sentem, mas ninguém observa. Naquele instante, os preparativos subtis e cuidadosos que ela conduziu pareciam mais uma coreografia de empoderamento pessoal do que o simples planejamento de uma mudança de residência. O Uber que a aguardaria seria mais que um veículo, tornar-se-ia o símbolo da passagem definitiva para sua nova narrativa de vida. O fio soturno que uma vez ligou sua existência, aqueles que não puderam ou não quiseram ver seu valor finalmente se desgastava. E ao cortar esse fio, ela lançava não apenas seu corpo, mas também seu espírito para uma nova aventura. Uma aventura em que, pela primeira vez, ela só precisaria responder às suas próprias expectativas, podendo finalmente escutar aquela voz interior que silenciosa e insistentemente afirmou: "Você merece mais." Queime as sobras não só no fogão, mas na essência de sua nova jornada. Ao se despedir, não apenas fisicamente, mas emocionalmente da casa, ela deixava para trás não só 4 paredes, mas a história de uma vida que, por mais que tenha sido suprimida e negligenciada, ressurge agora como testemunho de coragem, afirmação pessoal. As cartas estavam finalmente na mesa, e o jogo da autopreservação emocional estava em suas mãos. A escuridão silenciosa que envolvia a casa naquela noite parecia um presságio do que estava prestes a acontecer. A sogra, com sua determinação aprendida a duras penas, havia finalmente tomado a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a dinâmica familiar. Ela sabia que não podia mais viver sob o mesmo teto onde era tratada como uma presença invisível, cuja luz quase se apagou sob o peso da ingratidão. Enquanto as malas aguardavam ao lado da porta, cada item cuidadosamente escolhido simbolizava um pedaço de sua alma resgatada desse limbo emocional. Ela não carregava apenas pertences físicos, mas também a carga de anos de submissão agora transformada em força. À medida que o Uber chegava pontualmente, suas luzes cintilando na entrada escura da casa, ela sentiu algo se mexer dentro de si. Não era mais o medo do desconhecido, mas a antecipação de um futuro onde suas decisões seriam regidas apenas por sua vontade. Entrar naquele carro significava mais do que simplesmente partir. Era o culminar de meses de preparação mental e emocional, o fechamento de um ciclo de apagamento e o triunfo de uma alma que se recusava a ser domada. Durante os últimos momentos, ao se despedir da residência, um leve sorriso se formou em seus lábios ao refletir sobre a ironia daquela partida. Muitas vezes, oferecendo algo até o último momento, um beijo de despedida para uma existência que por tanto tempo a traiu. Assim que cruzou os limites conhecidos para entrar no veículo, o ambiente familiar transformou-se em uma cena distante, uma pintura de um capítulo que havia decidido finalizar por conta própria. Cada quilômetro percorrido multiplicava a distância entre ela e as correntes invisíveis que a mantiveram presa naquele papel de sombra.
O motorista, sem saber da transformação monumental que se desenrolava no assento traseiro, seguia serenamente pelas ruas escuras. Ela olhou pela janela, deixando que o mundo corresse ao seu lado, como um quadro cinemático, cada fração de segundo, uma batida mais próxima de sua libertação pessoal. Dentro da segurança daquele carro, ela se permitiu contemplar todas as lições duramente conquistadas, os anos em que sua voz havia sido sufocada como um sussurro em um salão vazio. Não mais. O reconhecimento dessa voz recém-descoberta fervilhava dentro dela, pronta para ser ouvida. As memórias de uma família que se tornara estanque na autopermissão de sua exclusão tornavam-se agora um impulso para seguir adiante. A sofisticação sutil de sua retaliação não precisava dos gritos de raiva ou da perda de um futuro pacífico. Em vez disso, sua vingança ressoava na simplicidade de seu desaparecimento inesperado, uma perda para aqueles que nunca se preocuparam em notar sua presença até que fosse tarde demais. Aquela noite foi o início de uma narrativa, onde sua força interior se projetaria como um farol para aqueles que permanecem acorrentados ao imaginário da autoanulação. Era uma história de transformação que poderia inspirar outros que também se sentiam presos em padrões familiares sufocantes a encontrar sua própria saída. Assim como ela havia feito, outros poderiam sentir a liberação do peso de aceitar menos do que mereciam. Sua partida não foi uma fuga, mas uma viagem consciente para um futuro onde sua verdade poderia finalmente florescer sem barreiras. Ao olhar para frente, ela percebeu que onde muitos viam uma simples partida, ela via a simbologia de sua trajetória. A estrada diante dela não era um destino fixo, mas uma manifestação de oportunidades ainda não desbravadas. A força de sua decisão reverberou dentro dela tão poderosa quanto o bater de um coração determinado a viver plenamente todos os momentos que ainda estavam por vir. Ela não carregava apenas o fardo do passado, mas também a esperança de um novo começo. Dialetos do amanhecer começaram a mudar através da janela, como se refletissem o brilho interior que agora emanava dela. Talvez cada despedida contivesse a semente de um recomeço, e naquela noite, enquanto as sombras da vida passada dissolviam-se sob a luz gentil do perdão consigo mesma, ela redefinia não apenas seu caminho, mas também a história que um dia ainda contamos sobre ela. A liberdade recém-encontrada era tanto uma recompensa quanto um mérito, um testamento do inquebrantável espírito de uma mulher que escolheu acima de tudo acreditar em si mesma. O lar que outrora vibrava com o movimento e o som das rotinas diárias, agora estava repleto de um silêncio quase cruel, cada canto da casa ecoando a ausência dela. Para aqueles que retornavam à casa, parecia estranhamente esvaziada, como se uma essência fundamental tivesse desaparecido com ela. Era como entrar em uma cena familiar apenas para descobrir que alguma peça essencial havia sido removida, e a forma como tudo estava desoladoramente igual e ainda assim completamente diferente era quase sufocante. A percepção de sua ausência foi gradativamente penetrando nas mentes daqueles que lá viviam. As paredes despojadas do toque hábil que as tornavam acolhedoras eram agora testemunhas de um erro colossal que exigia reconhecimento. A jornada de uma mulher que outrora caminhava silenciosamente entre eles, dedicada a manter o ritmo do lar, agora os confrontava com uma solidão que eles próprios haviam criado. O vazio falava da presença dela de uma forma que palavras nunca poderiam traduzir. Na tentativa de compreender o impacto de sua decisão, a família começou a revisitar interações passadas, se perguntando onde a indiferença havia se materializado como normalidade. Ela, antes vista como parte imutável da paisagem familiar, transbordava agora como uma figura que subitamente ganhara contornos nítidos, sua silhueta pairando sobre cada conversa que silenciavam. Era como se cada recanto da casa murmurasse histórias que a memória coletiva se recusava a esquecer. Havia uma sensação crescente de que a solidez de antes não voltaria sem um profundo e doloroso exame de consciência. A chegada ao lar vazio se tornou um catalisador, uma oportunidade brutal de introspecção forçada. Cada espaço da casa convocava lembranças, ecoava risos antigos que agora eram taciturnamente silenciados pela culpa e pela compreensão tardia.
O contexto da vida em comum que fora desprezado e subestimado surgia agora como um lembrete constante da vida que haviam compartilhado, da graça silenciosa que a presença dela incutira em sua própria. Era como se o som do seu riso suave ainda pudesse ser ouvido nas paredes apenas para aqueles com ouvidos dispostos a ouvir. A casa tornou-se então um espelho que refletia suas escolhas, os momentos não aproveitados, as palavras não ditas e os gestos de gratidão esquecidos. No processo de procurar justificativas para sua própria apatia, a família era forçada a confrontar o fato de que, por negligência ou por conveniência, haviam permitido que ela se tornasse invisível. E nesse processo haviam perdido mais do que um simples membro da família. Haviam perdido o fio que os mantinha unidos de alguma forma em harmonia. A inexorável verdade era que aquela sensação de casa com sua presença transformadora e seu amor silencioso não era algo que poderia ser facilmente substituído. Sua saída deixou um lembrete indelével de que a verdadeira segurança emocional só pode ser construída sobre a base do respeito e do reconhecimento mútuos. Esta nova realidade gritava para eles uma advertência e um desafio ao mesmo tempo. A perda dela era uma lição não desejada, mas crítica em empatia e apreciação. Mesmo quando tentavam preencher o espaço deixado por ela, nada conseguia replicar a autenticidade e o calor que ela personificava. A dor do arrependimento perscrutava cada decisão, não comunicada, cada momento de gratidão, não expresso como facas afiadas em sua consciência. Em última análise, esse processo conduziu a família a conviver com uma nova forma de saudade, aquela que não é só de alguém, mas também do que poderiam ter sido juntos se apenas tivessem prestado mais atenção e dedicado mais cuidado. O impacto da ausência dela era profundo, transformador, obrigando todos a reavaliar não apenas suas ações, mas seus valores fundamentais, o que valorizam e como expressam esse valor a quem compartilham suas vidas. Agora, eles estavam diante da possibilidade de mudanças, de conseguir reescrever a história da dinâmica familiar, caso escolhessem aprender com a mágoa que criaram e talvez reconstruir o que foi perdido. Com tudo isso, exigia deles coragem, abertura e uma disposição para ver o que antes havia permanecido oculto nos encontros diários, nas trocas singelas do cotidiano. Foi nesse contexto de efusão emocional e retrospectiva amarga que eles começaram a perceber que, embora a perda fosse irreversível, o aprendizado que emergia dessa experiência poderia, se bem entendido, tornar-se o alicerce de algo mais autêntico e mutuamente enriquecedor para o futuro. Um sentimento de desespero avassalador tomou conta da família, oscilando entre a culpa e o pânico. A tentativa de entrar em contato com a sogra, que antes parecia uma presença silenciosa e constante em suas vidas, transformou-se numa busca desesperada. Como almas errantes na penumbra, buscavam seu toque acolhedor e suas palavras de conforto, que agora se revelavam insubstituíveis na rotina familiar. Era um golpe devastador, que desnudava suas vidas de toda a prepotência e autossuficiência ilusórias. A ausência dela era um buraco negro de solidão e arrependimento. Cada contato, sem resposta da ligação ou mensagem não lida no celular, ecoava como um lembrete direto do quanto sua presença era o centro gravitacional da estrutura familiar. A casa, agora silenciosa, parecia ressoar com tudo que não souberam valorizar. O caos começou a se infiltrar onde antes havia ordem. Pequenos problemas logísticos, antes administrados sem esforço por ela, tornaram-se desafios monumentais. A geladeira, sem sua ordem precisa e metódica para reabastecer, estava agora esvaziando-se rápido. Os netos, ansiosos e confusos, perguntavam insistentemente por ela. Suas perguntas inocentes penetravam como espinhos nas consciências culpadas dos demais. A realidade, apesar de severa, era que a partida da sogra expôs às claras o verdadeiro balanço de poder emocional que ela sustentava. Eles estavam encarando não apenas a ausência física, mas também a lacuna colossal deixada por seus cuidados dedicados e presença amorosa. Esta era uma nova rotina, uma na qual tinham que confrontar o impacto cruel de suas negligências como uma bofetada da qual não podiam desviar. Em meio a essa pulverização da calma familiar,
sentimentos anteriormente ocultos vieram à tona. O filho, imerso numa culpa profunda por sua complacência, revisava mensagens antigas, cada uma delas um espelho de suas promessas não cumpridas de visitar, lá, ou de agradecer, lá, pelo jantar que nunca voltou. A nora, cuja promoção havia iniciado esta cadeia de eventos, agora refletia sobre cada instante, anotado com atenção nas redes sociais, cada imagem da celebração, tornava-se um testemunho silencioso do descuido com quem cegamente contribuía para seu sucesso. O relógio parecia parado, mas a urgência da situação corria na alma de cada um deles. Era uma corrida contra o tempo para redescobrir a ligação emocional que negligenciaram. Agora, apenas unidos poderiam remediar seus erros. Havia um aprendizado solene e doloroso na disciplina da perda. Uma compreensão de que a verdadeira liberdade não era meramente personalista, mas compartilhada num reconhecimento audível e genuíno pelas ações de todos. Essa era a janela de ouro, a chance única de romper o ciclo de comportamento devastador. A partir dessa ausência, havia apenas um caminho a ser percorrido caso realmente quisessem redimir suas falhas, reconhecer o apoio substancial que ela, a pedra angular silenciosa, fornecera continuamente. Seria possível realinhar-se, fortalecer as raízes enfraquecidas por um amor incondicional e verdadeiro. O desafio a eles apresentado era mais do que tentar trazer Ela de volta. Era uma chamada interna pela redescoberta e valorização do que sinceramente importava para que pudessem novamente trilhar caminhos de empatia e reconhecimento mútuo. A sogra, agora forte e determinada, senta-se em uma cadeira de couro escuro na elegante sala de conferências do advogado. As paredes cobertas com prateleiras de livros jurídicos parecem contrastar com a simplicidade e a força da mulher que veio buscar justiça. O advogado observa suas mãos, que seguram firmemente uma pasta recheada de documentos, símbolos de meses de angústia, transformados em provas tangíveis de sua luta por reconhecimento e respeito. Ela começa a contar sua história, narrando com detalhes o investimento financeiro que fez na casa do filho e da nora. Uma história tecida com amor e esperança, mas que lentamente se transformou em um pesadelo de invisibilidade e ingratidão. As palavras fortes dela revelam não apenas uma busca por justiça, mas uma vontade inabalável de recuperar a própria dignidade. O advogado a ouve com atenção, admirando a coragem que emana dela. Ele entende que essa não é apenas uma batalha legal, é uma cruzada pessoal para reafirmar seu valor e os direitos que foram sorrateiramente usurpados. Enquanto os papéis são organizados sobre a mesa, o poder simbólico desse ato não passa despercebido. Essa reunião marca o início de uma virada não apenas em termos legais, mas em um nível profundamente emocional. A tomada de consciência de que essa mulher não se curvaria mais sob o peso das expectativas não correspondidas de sua família é palpável. Ela não busca vingança ardente, mas uma forma de estabelecer uma nova ordem, uma onde sua voz seja ouvida e suas contribuições reconhecidas. Conforme o advogado esmiuça os detalhes legais delineando os possíveis caminhos de ação, a sogra reflete sobre como seu gesto de altruísmo em venda de sua casa foi distorcido em uma comodidade conveniente para sua família. Essa ação agora se tornaria um exemplo poderoso de que os laços familiares não devem ser desculpa para a desvalorização, mas uma base segura onde todos possam prosperar juntos com respeito mútuo. Legalmente, ela está armada com as provas necessárias para reivindicar seus direitos sobre a propriedade. No entanto, no cerne dessa batalha está a demanda por respeito e igualdade dentro de um núcleo familiar que a tomou como garantido. A representação legal que busca não é apenas sobre uma casa, é sobre um legado de direitos que foram esquecidos na comodidade do cotidiano. A sogra sabe que reivindicar sua parcela não apagará as mágoas do passado, mas pavimentará o caminho para um futuro onde ela se recusa a ser invisibilizada. Cada parágrafo dos documentos jurídicos se torna um testemunho de sua determinação e do novo capítulo que ela está prestes a escrever. Com a estratégia bem delineada e o advogado ao seu lado, a sogra se vê em posição de mudar a narrativa de sua vida.
Ela compreende que esta ação judicial não vai apenas abalar a dinâmica familiar, mas educar os envolvidos sobre as consequências de suas ações. A família terá que reconhecer as repercussões não só legais, mas emocionais de sua ingratidão com quem um dia o salvou. É um ponto de virada onde o ciclo de comportamento negligente finalmente se rompendo. À medida que o encontro termina, a sogra sai da sala com uma confiança renovada, sabendo que iniciou um movimento que não pode mais ser ignorado. A caminhada pelo corredor revestido de azulejos ecoa não apenas seus passos, mas a promessa de uma mudança iminente. O encontro com a lei vai muito além de um conflito familiar, é uma jornada pela justiça imanente para todos os outros que se identificam com sua história. O tempo que passará até o julgamento está repleto de introspecção, mas também de preparação. Ela se arma não apenas com papéis legais, mas com esperança e uma nova visão de seu próprio valor. Este é um renascimento que não apenas reestabelecerá seus direitos, mas inspirará outros a nunca aceitarem menos do que merecem. A justiça, mais do que uma conquista legal, será uma reafirmação de sua dignidade pessoal e uma definição clara do novo caminho que se abre à sua frente. O destino, agora entrelaçado com a justiça, prepara-se para um desfecho transformador. O impacto do ato ousado da sogra reverbera além das quatro paredes de sua antiga casa. Ao se afastar do papel que a inibia, ela se transforma em um símbolo vivo de resistência e renascimento imediatamente, sentindo o peso incômodo do silêncio ao seu redor se dissipar. Outras mulheres, antes escondidas nas longas sombras de uma estrutura familiar desigual, percebem nela um farol de coragem. Elas encontram forças para quebrar suas próprias correntes invisíveis de servidão e também começam a contar suas histórias. Nas redes sociais, os ecos de suas palavras se entrelaçam numa corrente de solidariedade feminina, cada história distinta, mas com um fio universal de injustiça reconhecível. É como se uma janela tivesse sido aberta, permitindo que o vento de mudança soprasse verdade para dentro dessas vidas sufocadas. O empoderamento que brota a partir de um ato de coragem tem um efeito multiplicador. A sogra, ao tomar as rédeas de sua vida nas próprias mãos, planta a semente da mudança não apenas em sua existência, mas nas daqueles que veem suas próprias histórias refletidas na dele. As lutas antes privadas tornam-se públicos discursos de significados, criando um espaço seguro onde lamentações são ouvidas e onde estratégias são compartilhadas para conquistar autonomia. E no coração deste movimento, está ela de pé forte com a retidão de quem soube enfrentar não apenas os desafios visíveis, mas também os murmúrios de dúvida que por vezes afloram da escuridão. Com a internet como palco, as histórias ganham força, um ciclo de empoderamento que continua a crescer. Para muitas, é a primeira exposição ao conceito de que merecem dignidade e respeito, que sua existência não deve se resumir à servidão ou invisibilidade. O movimento evolui de murmúrios suaves para um rugido ensurdecedor que ecoa nas comunidades. Encontros virtuais são organizados, grupos de apoio são consolidados e a ilusão de normalidade que muitas suportaram ruidosamente se desfaz. A sogra, antes uma mulher em busca de liberdade, agora é uma líder involuntária em uma revolução social. Sua história pessoal cativa milhares e transcende a mera luta familiar, forjando um caminho para a reestruturação das normas sociais que mantém a servidão disfarçada sob a capa do amor. Esse ato de coragem abre não apenas os olhos, mas também as almas das mulheres que finalmente encontram espaço para ocupar e voz para compartilhar. E é nesse espaço que nossa protagonista descobre que a solidariedade feminina formou uma rede acolhedora que estava além do alcance das estruturas familiares que tentaram aprisioná-la. Enquanto relatos de todo o lado chegam até ela, seu papel se expande de uma resistência pessoal para a de um ícone comunitário, inspirando esperança e ação. Seus dias se enchem de correspondências de desconhecidas, expressando agradecimento por sua bravura ao tomar as medidas legais e emocionais necessárias para reivindicar o protagonismo em sua vida. Mas junto com o influxo de apoio, vem também um reconhecimento íntimo.
Essa transformação comunitária exige mais do que simples histórias compartilhadas. Requer ação contínua e mudança duradoura. Ela é inspirada a explorar maneiras de formalizar esse apoio, possivelmente através de organizações que possam fornecer assistência legal, emocional e prática a outras mulheres nas mesmas garras de desigualdade que uma vez ameaçaram consumi-la. Surge uma ideia tingida de entusiasmo e propósito. A sogra percebe que quando as estruturas familiares falham à comunidade, pode fornecer um porto seguro de apoio e transformação. Ela imagina um mundo onde as histórias como a dela não são mais necessárias. Um mundo onde a dignidade é um direito, não uma conquista. Neste capítulo de sua vida, ela descobre que, ao dar um passo vital para libertar a si mesma, ela abriu oportunidades para muitas outras fazerem o mesmo. Nesse novo enredo, ela não busca vingança, mas sim um renascimento coletivo, um futuro em que as quais finalidades, a justiça pessoal, leva a um reencontro profundo com sua própria essência fortificada, e onde a comunidade não é apenas um sonho, distante, mas uma realidade tão palpável quanto a promessa de um novo dia. O momento da reunião é um verdadeiro campo de batalha emocional. Sentados à mesa, os membros da família encaram a matriarca com expressões que oscilam entre o arrependimento e a resistência. A tensão no ar é palpável, mas ela permanece tranquila, manifestando serenidade e determinação. Durante anos, as estruturas familiares a relegaram a um papel invisível, mas agora, com cada palavra calculada, ela reescreve seu papel nessa dinastia doméstica. O filho e a nora, visivelmente inquietos, oferecem palavras de desculpas carregadas com um peso indescritível. Parece que somente agora entendem o valor da presença constante dela, que durante muito tempo foi subestimada. Eles falam de um desejo honesto de transformação, de corrigir os erros que invariavelmente criaram a distância. Enquanto a discussão avança, é impossível não notar as nuances do embate entre tradição e mudança. A resistência inicial aos pedidos de igualdade e respeito é logo substituída por um reconhecimento de que sua ausência criou um vazio insustentável. Mas será que arrependimentos e ofertas de mudança são genuínos ou apenas tentativas apressadas de voltar ao status quo? A sogra os ouve atentamente, analisando cada palavra, cada expressão. Ela sabe que para que uma mudança real ocorra, é preciso que as ações reflitam as palavras. Com este entendimento, ela revela suas condições inegociáveis. Para ela, o significado de família deve ser reformulado. Não apenas promessas vazias, mas compromissos concretos que assegurem que suas contribuições sejam reconhecidas e respeitadas. A determinação dela em não voltar a uma existência de servidão é evidente. Ela estabelece um padrão de respeito mútuo e reconhecimento. Não há mais espaço para a fala sem ação. E então propõe uma solução que une o desejo de mudança com o toque necessário de realidade. Sugere a criação de um espaço para diálogo contínuo sobre os papéis de cada membro na casa, um fórum para expressar preocupações e buscar soluções coletivas sem o peso de antigas expectativas. Isso abre caminho para uma discussão franca sobre o futuro da casa. Uma abordagem colaborativa para gerenciar não apenas as finanças, mas as estruturas emocionais que mantêm uma família unida. Não há mais um patriarcado assumido, mas um sistema baseado na equidade e no valor compartilhado. A possibilidade de revigorar as relações adormecidas acende um lampejo de esperança no rosto da matriarca, e com isso, ela se permite vislumbrar um futuro onde suas contribuições não apenas são reconhecidas, mas celebradas. Através de suas ações e iniciativas, ela redefine o que a maternidade deve significar, não apenas servidão, mas uma liderança respeitosa e ponderada. Ela demonstra que, por meio da justiça pessoal, podem surgir oportunidades de crescimento coletivo. Essa negociação, que poderia ter sido apenas um confronto, transforma-se em uma plataforma para um renascimento coletivo da família. Não é apenas um ajuste nas dinâmicas familiares, mas uma mudança no âmago de suas relações. Ao final, quando a família finalmente se dá conta do potencial de suas decisões, há uma palpável mudança no ar.
As promessas feitas não são meramente palavras, mas sim firmes compromissos com um novo paradigma. Ela sai dessa reunião não apenas com um acordo que favorece uma coexistência respeitosa, mas com a profunda certeza de que sua coragem inaugurou uma era de respeito e apreciação genuína. Esse encontro marca não apenas uma vitória pessoal, mas a transformação de um ambiente familiar, mostrando aos outros que as mudanças verdadeiras começam pela reconciliação interna e respeito mútuo. Ao retornar ao seu espaço pessoal de equilíbrio, ela percebe que a verdadeira vingança não vem de retribuição, mas da criação de algo mais justo e inteiramente novo. A semente do novo arranjo habitacional germina em um solo rico de expectativa e hesitação. Enquanto a família se prepara para dividir seu espaço com outra, o ar se enche de silêncio, cheio de pressentimentos. A tensão palpável é um lembrete constante de que foram necessários esforços dramáticos e o abandono de dinâmicas obsoletas para alcançar essa transformação. Esta situação traz à tona a complexidade de viver juntos gigantescas questões de espaço pessoal, metamorfoseadas em aulas de coexistência. Há um choque inicial de culturas, costumes e horários, enquanto tentam navegar pelos meandros da vida compartilhada. Nos primeiros dias, o ambiente está repleto de obstáculos. Há desentendimentos sobre as questões mais triviais, a divisão das prateleiras da geladeira, a logística do banheiro pela manhã, a própria escolha de um simples canal de TV. Entretanto, cada desavença contém potencial para ensinar. Não é apenas sobre aprender novas maneiras de lidar, é sobre desapegar-se das antigas. Para as crianças que outrora assistiram suas figuras familiares principais se transformarem em exemplos de rancor e retaliação, há agora a oportunidade de ver como o respeito pode ser promovido por meio do diálogo e da compreensão. Com o tempo, os membros da nova família, que passam a habitar o mesmo espaço, não são mais vistos como intrusos. Eles se tornam catalisadores de mudança. Ao se entrelaçarem vidas e histórias, as paredes que antes isolavam emocionalmente se transformam em pontes de inesperada empatia. O forçar inicial, para se entender e se ajustar aos novos hábitos, eventualmente se transforma numa dança sutil de compromissos mútuos. Isso não significa que as faíscas do conflito desaparecem por completo. Elas apenas se tornaram menos ameaçadoras, mais genuinamente abordáveis. Nesta nova mecânica convivencial, há uma madurez emergente. A sogra que reconfigurou todo este cenário com um golpe de audácia observa de sua nova posição como uma sábia matriarca redescoberta incentivadora de uma comunicação que vai além do superficial. Ela encoraja conversas sinceras e autênticas em volta da mesa de jantar, já não mais dominada pela desconexão e superficialidade. Ao compartilhar refeições, eles compartilham também vulnerabilidades outrora escondidas e ocultas num complexo familiar debilitante. A coexistência forçada dignifica a rotina dos rituais simples. A tradição de assistir a um filme em família, antes uma ocasião para desdém e indiferença, transforma-se agora numa tradição acolhedora, onde cada voz é ouvida e cada escolha é considerada. Ingredientes costumavam ser iniciadores de argumentos, gemem ressurgidos em discussões sobre receitas compartilhadas, pratos típicos, enriquecendo corações com tanto gosto quanto os paladares. Assim, a própria casa se torna um símbolo tangível de rejuvenescimento. As risadas infantis ecoam pelas paredes, outrora testemunhas de rancor silencioso. Há uma suavização dos aspectos mais rígidos dos conflitos antigos, uma integração pacífica, onde antes havia demarcações violentas. A nova família, também vinda de experiências desgastantes, encontra um lar de aceitação nas experiências coletivas. Cada pequena vitória ganha um significado monumental, um sorriso condescendente aqui, uma cumplicidade trocada. Ali se somam a grandiosa tapeçaria, que é reconstruir e reformular dinâmicas familiares. Quando as brigas eruptam, são tratadas com compreensão renovada, acelerando o ardor para o diálogo e a reconciliação. Não é a ausência de conflito que marca este sucesso recém-descoberto, mas o modo como ele é enfrentado com coragem e vontade de aprender.
Neste estado revitalizado, a velha narrativa de divisões e superioridade dilui-se, dando espaço para a nova compreensão coletiva de que o verdadeiro poder vem da união, do engrandecimento mútuo. E enquanto a velha matriarca contempla em silêncio como sua coragem foi o estopim para uma revolução que não apenas redefiniu sua própria história, mas a de todos ao seu redor. Uma renovação confirmada não apenas em sucesso pessoal, mas em uma comunidade renascida em harmonia. A maneira como a sogra catalisou uma transformação familiar simboliza uma chama que incendeia uma revolução emotiva em meio a frustrações enraizadas. Após deixar para trás a simbologia estagnada de sacrifício e invisibilidade, ela não apenas emerge como um farol de resiliência individual, mas também propaga uma onda de mudanças que alcança o cerne das dinâmicas emocionais ao redor dela. Seu exemplo incita aqueles à sua volta a reavaliar suas próprias participações nas correntes emocionais da família, iniciando um renascimento coletivo. Quando a nora, que muitas vezes enxergava tudo sob a ótica da vaidade e superficialidade, comenta com o marido sobre a nova vitalidade em sua sogra, um vislumbre de admiração mútua, floresce curiosidade salutar, nasce de lugares inesperados. Ela se vê repensando antigas atitudes, agora percebendo o quão precisavam todos de um espelho para refletir suas próprias sombras emocionais. A determinação e serenidade da matriarca provocam uma transformação presente não só nas palavras, mas nas atitudes diárias e práticas de convivência. Os encontros semanais de terapia familiar tornam-se imperativos e não mais um ritual imposto. Cada sessão traduz-se num teatro aberto, onde feridas antigas encontram espaço seguro para se exporem sem o temor de rejeição ou desaprovação. As tensões outrora sufocantes adquirem uma qualidade maleável, transformando as quebras de voz e lágrimas em sementes de compaixão por elas mesmas e pelos outros. Como alunos ávidos apreendem que a comunicação verdadeira bebe do poço da vulnerabilidade e da escuta sincera. Dividir a residência com uma nova família traz desafios completamente novos, mas junto deles vêm as recompensas de um olhar mais significativo sobre empatia e cooperação. Cada conflito é visto através da lente da oportunidade, pequenas rixas por espaço e preferência transformam-se em ensaios para um diálogo mais elaborado e consciente. Não é o conflito em si que importa mais, mas sim o que se faz com ele, a compreensão que corre por detrás da aceitação e a expansão do conforto pessoal. Os filhos da casa, ainda jovens, testemunham de perto as consequências de atitudes passadas e do impacto do amor e do respeito que brotam em seus entornos. Aprendem com cada sorriso e cada mancha apagada que a raiz de tudo que é construído com amor e intenção verdadeira traz consigo não só estabilidade, mas também beleza na imperfeição. Testemunhas involuntárias da revolução que sua avó iniciou, eles começam a compreender que o verdadeiro legado nunca se mede por posses, mas por ações exemplares. Neste contexto, a matriarca não apenas se destaca como a orquestradora dessas mudanças, mas personifica o renascimento de sua própria consciência. Sua jornada de autodescobrimento inspira a todos, destacando como se erguer sobre anos de negligência emocional resulta em libertação tanto pessoal quanto coletiva. Com uma presença renovada, ela se redesenha não apenas pela força, mas também pela graça que transporta o poder da transformação aos que compartilham desse espaço emocional com ela. A troca de olhares cúmplices no café da manhã antigo, domínio das tensões não ditas, agora reflete um resplendor de compreensão e evolução conjunta. Através das ondas de crescimento compartilhadas, cada integrante da família floresce em seu próprio tempo e espaço, resgatando do cotidiano uma felicidade que não depende de um destino final, mas sim de cada ato de compaixão e verdade. A ambientação desta nova fase familiar é o mote para uma obra de arte inacabada, sempre trabalhando no aperfeiçoamento do agora. As lições aprendidas não servem meramente como contos de advertência, mas como trampolins para a pergunta primordial: como podemos ser e fazer melhor uns pelos outros? É nesta jornada incansável de buscar e caminhar juntos que reside o
verdadeiro caminho para a cura. Ela se afastou da casa, deixando para trás as vozes ansiosas que antes dominavam suas manhãs. As memórias de uma presença invisível e subvalorizada se dissipavam, dando lugar ao que poderia ser um espaço novo, que ela finalmente poderia chamar de seu, sem obrigações que a encurralavam. Enquanto o eco das conversas não ditas ainda pairava no ar, a porta que outrora se abria para a rotina de servidão permanecia fechada, sinalizando um final que se desenrolava em silêncio. No ambiente que fora seu confinamento agora, havia apenas a dança sutil das sombras sob a luz suave da manhã. Cada quarto, antes um palco de dinâmicas familiares dissonantes, ressoava com uma quietude profunda. A ausência dela se tornava palpável, deixando nas paredes o silêncio de incertezas não resolvidas. A família, perdida em suas lamentações, encontrou um vazio, mas não o tipo que se preenche com palavras. Era um vazio que exigia reflexão. No entanto, ela não estava mais ancorada nesse eco persistente. Em seu rosto, um sorriso quieto brotava à medida que sentia a leveza que vinha com a distância. A liberdade se tornou seu manto enquanto ela se movia em direção a um futuro moldado por escolhas próprias, não por expectativas alheias. Cada passo que tomava sob o céu ilimitado era um manifesto de resiliência, uma celebração silenciosa de sua redescoberta. Ela não precisava de vozes alheias para confirmar seu valor. O silêncio era agora seu aliado e sua força. Imaginem-se na encruzilhada onde escolhas se tornam destino. Você tem a coragem de esperar até que o tempo se encarregue de devorar as máscaras de quem é ao seu redor. Você permitiria que a verdade se revelasse por si só em seus murmúrios inconfessos. Às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa, testemunho do que se perde em meio ao barulho da vida cotidiana. Enquanto as memórias flutuavam como folhas ao vento, ela não se deteve. Em algum lugar entre o som de folhas caindo e o suave sussurro do vento, existia um espaço que não precisava ser preenchido, um espaço que simplesmente era. À medida que a porta para o passado fechava definitivamente, ela percebeu que algumas histórias florescem na ausência de som. Transformação não requer a aprovação alheia. Ela emerge das profundezas do silêncio, crescendo nas sombras onde o orgulho uma vez gritou. A liberdade em um cômodo vazio, em um anel deixado ao chão ou em uma porta destrancada. Estes símbolos não são apenas elementos inertes, mas manifestações de novo começo onde outrora havia encerramento. Com seu passo final, ela abraçou o desconhecido, onde a única certeza era a de que o silêncio, na verdade, nunca fora uma derrota, mas uma vitória pacífica. E assim, ela seguiu desaparecendo na serenidade do que viria. Algumas histórias não terminam com barulho. Elas são sussurradas em respirações profundas e em luzes crescentes sobre figuras que se afastam. Esses finais não são fechados. São sagrados, deixados para fluir pelo vasto oceano do desconhecido.